Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre o Espiritismo. E principalmente, amigos, para falar para vocês que assistem o meu canal, que nós espíritas temos um ponto em comum que todos nós temos, que é o de acreditar na reencarnação. Do que se trata a reencarnação? A reencarnação é o fato que se dá ao espírito quando volta a um corpo físico material, quando nasce aqui na Terra ou em outro planeta, ok? Isso é a reencarnação. Por que reencarnação? Porque nós já fizemos isso algumas vezes, ou muitas vezes no passado, e fizemos agora, estamos reencarnados, né? Para aqueles que estão aqui no corpo, e faremos isso outras vezes no futuro, quantas forem necessárias para que a gente alcance a evolução máxima, ok? Então, quando nós alcançarmos a evolução máxima, não precisaremos mais reencarnarmos em qualquer outro tipo de corpo, seja um corpo humano da Terra ou de outro planeta qualquer, ok? Quando nós nos tornarmos espíritos puros, porque só então, nesse momento, nós já teremos adquirido todos os conhecimentos que cabem aos espíritos, os conhecimentos morais e intelectuais, ok? Pois que são esses dois conhecimentos que todos nós precisamos adquirir na sua totalidade, ok? Porque o conhecimento moral não é a mesma coisa que inteligência intelectual, ok? Então, irmãos, nós espíritas, o que temos em comum é acreditarmos nesse fato, que nós estamos num corpo, que sairemos e que retornaremos a outro corpo, assim sucessivamente quantas vezes forem necessárias, para alcançarmos a evolução maior. Esse é um ponto em comum entre os espíritas. No entanto, os entendimentos, as explicações fornecidas pelos espíritos, tanto quanto pelo Evangelho segundo o Espiritismo, tanto quanto sobre os 5 livros que Kardec psicografou, né, por assim dizer, codificou, que dão a base da doutrina espírita. Mesmo todas essas informações nesses livros, nos 5, cada espírita, cada um de nós, interpretamos de uma certa forma. Então, os espíritas não são unânimes em todos os aspectos, ok? Cada um tem um ponto de vista, cada um tem um jeito de entender as coisas e aceitar as coisas, certo? Bem, a coisa em comum que nós temos é essa, tá? Que somos espíritos em processo evolutivo. Isso é comum de todos. Tem outras coisas que os espíritas também nós acreditamos, que é o poder do passe, da energia magnética, né? Do passe que cura as pessoas, das cirurgias espirituais, das comunicações com os espíritos, ok? Então, são fatos que todos os espíritas também concordam, ok? Agora, sobre alguns conhecimentos, alguns discordam de algumas coisas. As informações que são trazidas pelos espíritos para nós, muitos discordam dessas informações, outros aceitam como verdadeiras. Existe realmente um grande debate no meio espírita. Mas isso é interessante e muito importante, porque as opiniões, quando se divergem, surgem novas ideias, novas possibilidades, certo? Então, eu acho que nós espíritas não podemos
acreditar que nós estamos com a verdade. Por exemplo, eu tenho a verdade. Eu não posso acreditar nisso, porque o outro tem a verdade dele. Se eu acreditar que eu sou verdadeiro, eu estou supostamente acreditando que o outro é mentiroso, não é verdade? Então, irmãos, nós temos as nossas ideias, nossos pontos de vista, ok? Difere muito, mesmo no meio espírita. Bem, dito isso, eu estou querendo também fazer com que vocês entendam, aqueles que assistem o meu canal, que essas opiniões são minhas, só que as coisas que eu acredito que sejam dessa forma. Não quer dizer que eu esteja certo, ok? Então, tudo aquilo que eu deixo aqui, que eu falo, são as coisas que eu penso. É lógico que tem um grande peso, né, da doutrina espírita, daquilo que eu acredito. Mas, no entanto, eu não concordo com tudo aquilo que os espíritas todos, né, alguns, todos não, alguns falam. Cada um tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu, ok? Mas a intenção principal desse canal é expor para vocês aquilo que eu penso, para que vocês pensem também, não como eu penso, mas tirem as conclusões de vocês, pensem com a mente de vocês, onde existe lógica naquilo que eu falo, onde não existe lógica alguma, certo? Onde tem razão, onde eu não tenho razão, podem fazer o comentário de vocês, que eu até agradeço, porque me ajuda, de repente tem alguma coisa que passou despercebido sobre aquilo que eu penso. E vocês acabam me auxiliando. Não se incomodem, em momento algum, de fazer questionamentos. Acredito que o principal, quando a gente questiona alguém, é ter o respeito. O respeito em saber perguntar e o respeito em saber ouvir. Não é verdade? Isso tem que haver entre nós, seres humanos. Não importa que eu pense diferente de alguém ou de você, o que importa é que eu te respeite e você me respeite. Sendo assim, a gente chega num denominador comum, numa conversa sadia. Do contrário, fica uma, uma guerra de palavras e de ofensas que não leva a lugar algum, ok? Então, amigos, acredito muito nisso, tá? Acredito que nós, espíritas, os espíritos, não vou falar nem da religião, mas falo de todos nós que estamos aqui hoje no nosso planeta Terra, ok? Que estamos chegando perto de 8 bilhões de seres humanos encarnados. É muito importante eu falar bastante esse número para vocês, porque quando Jesus veio aqui na Terra, só tinham 360 milhões de pessoas no planeta, ok? Hoje nós temos que 10, 20 vezes, mais de 20 vezes mais, um número de espíritos encarnados no planeta, ok? Então, irmãos, poucos foram dos que estão aqui hoje no planeta, poucos foram os que nasceram naquela época que Jesus esteve aqui, ok? É um número muito pequeno, comparado aos outros que não estavam naquela época, naquele momento. Mesmo esses 360 milhões de pessoas que habitavam o planeta Terra, não estavam essas pessoas perto de Jesus. Todas essas pessoas estavam dispersadas pelo planeta Terra todo, em diversos continentes, diversos países, etc. e tal. Então, amigos, aqueles que presenciaram a vida de Jesus, que foi até curta, até seus 33 anos, foi um número muito pequeno de pessoas, comparado ao número da população terrestre que existe hoje. Eu estou falando isso para vocês, para que a gente não esqueça que nós somos espíritos, que antes de habitarmos o planeta Terra, nós habitávamos outros planetas. Cada um de nós veio de determinado tipo de planeta. Uns vieram de planetas inferiores ao planeta Terra. Outros vieram do planeta superior ao planeta Terra. Outros vieram de planetas semelhantes ao planeta Terra. Sendo assim,
a maioria da população humana de hoje somos extraterrestres, porque não tivemos as nossas primeiras vidas de espírito aqui no planeta Terra. Irmãos, existem planetas nesse momento perdendo a sua existência, deixando de existir. Para onde irão os espíritos que habitavam esses planetas? Para onde irão? Na verdade, para algum lugar. Há necessidade de mudanças, certo? Da mesma forma que nosso planeta Terra, se chegar no seu auge, no seu apogeu máximo, houver uma catástrofe iminente, que o planeta não conseguirá, suportar, irá sucumbir, com toda certeza nós estaremos bem mais avançados em tecnologia para procurarmos outro planeta para continuarmos o nosso progresso evolutivo. Embora a nossa evolução ainda seja pequena, comparado ao nosso futuro, já conseguimos mandar naves, espaçonaves para a Lua, e a intenção do homem da Terra hoje é alcançar o planeta Terra, começar a colonizar o planeta Marte, é habitar o planeta Marte. Saímos daqui da Terra para ir para Marte e colonizar Marte. E quem sabe outros planetas também poderemos começar a habitar, a colonizar. É o avanço, a tecnologia, que com toda certeza ocorreu alguns séculos atrás aqui nesse planeta Terra. Alguns seres de outros planetas que sabiam que o planeta de origem iria sucumbir, procuraram o planeta Terra para continuarem, o seu progresso. Não vamos nos esquecer que nós somos espíritos e que precisamos de um corpo material para evoluirmos mais rapidamente, ok? Então, sendo como for, nós precisávamos de um corpo e precisamos de um corpo para poder habitar temporariamente e avançar moralmente, certo? Se hoje nós temos, em volta do nosso planeta, como eu tenho dito em alguns vídeos anteriores, 1.700 colônias espirituais, fica bem claro que, no mínimo, os espíritos que hoje habitam o planeta Terra, a maioria, vieram de, no mínimo, 1.700 planetas diferentes. Por isso, eu acredito, isso não está escrito em qualquer livro espírita, mas eu acredito que essas colônias espirituais, elas são específicas, cada uma delas, a um determinado tipo de planeta anterior à Terra. Se nós sairmos dessa colônia espiritual para habitarmos num corpo aqui físico, material, é para essa colônia que voltaremos, quando o corpo físico material aqui morrer. Isso com todos nós, cada um de nós. Porque é exatamente nessa colônia espiritual que vivemos, é onde se encontram nossos espíritos familiares de séculos e quem sabe de milhões de anos atrás. Ok? Então, quando nós desencarnarmos, vamos para o ambiente próprio da nossa família espiritual. Certo? Daqueles que estão mais próximos da gente há muitos séculos. Isso é aquilo que eu acredito. Não está escrito em qualquer obra espírita, mas é o que acredito. Não acredito nessa possibilidade que alguns acreditam dos reptilianos estarem nos dominando, nos aprisionando, pois estão aprisionando o quê? Nós, espíritos?
Isso é impossível. Eles podem, sim, nos atrasar a caminhada de alguma forma, mas não tem o poder de nos aprisionar, porque nossos superiores não permitirão, nunca permitiriam, ok? Porque o superior não é em inteligência, o superior, ele é superior em moral. E o superior jamais obedece ordens de inferiores. Isso é a coisa mais lógica que existe. Como um coronel de um quartel vai obedecer uma ordem de um soldado? Não é verdade? Isso é impossível. Então, irmãos, na espiritualidade tem uma hierarquia. Um superior não é comandado por um inferior. Se os reptilianos, arcturianos e tantos outros seres querem nos aprisionar, eles não conseguem fazer isso da forma que gostariam de fazer. Podem sim nos influenciar temporariamente enquanto estamos no corpo físico material, nos influenciando com seus pensamentos de energia negativa e tudo mais. Mas não conseguem nos deter por muito tempo, que nós somos espíritos livres, principalmente quando saímos do corpo físico material. E temos a proteção de uma força maior que todas, que é de Deus. Podem as pessoas não acreditar em Deus, podem ser ateus, seja lá o que for, não importa. Podem não acreditar em Deus, mas a força maior acredita em todos. E aguardam, sem pressa alguma, que cada um de nós alcancemos a nossa evolução moral. Ok? Falam que os reptilianos estão se multiplicando aqui, se esquece que mesmo esses seres, se eles realmente existem, eu tenho minhas dúvidas, mas supondo que eles existam, não vamos esquecer que dentro do reptiliano, que são aqueles que dizem que tem a forma de um lagarto, ali dentro tem um espírito. E sendo espírito, ele é exatamente igual a nós. Ok? É um filho de um só Criador de Deus, é nosso irmão. Então, eles falam que os reptilianos estão aumentando o número. Mas peraí, o espírito que habita esses corpos reptilianos, de onde vieram? É uma criação à parte? Pois é, irmãos, confunde a nossa mente. Então, é nisso que eu acredito. E volto a repetir, são ideias que eu tenho, porque a minha razão me faz acreditar, sim, que a força maior é de Deus. E não tem ninguém, nenhum espírito, seja de onde for, que tenha um poder igual, de competir igualmente com Deus. Se assim for, então eu sou obrigado a acreditar que existem espíritos filhos de Deus e espíritos filhos dessa outra força. Ok? E essa ideia eu realmente não consigo acreditar. Bem, esclarecido tudo, espero que vocês tirem as conclusões próprias de vocês. E qualquer dúvida, fiquem muito à vontade para me questionar, para fazer perguntas. Eu terei imenso prazer em conversar com vocês, em debater com vocês qualquer tipo de assunto. Sempre com muito respeito. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.